A graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia para você que está acordando agora. Bom dia para você que está agora se preparando para trabalhar, se preparando para estudar. Bom dia para você que está agora retornando do seu trabalho noturno. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Hoje, amado, é quarta-feira, dia 13 de março de 2024, um dia abençoado pelo Senhor, um dia em que a misericórdia de Deus e que a graça de Deus, ela está sobre você. Então, meus amados irmãos, levante com alegria, levante com felicidade, levante com fé, coloque-se de pé, coloque-se à disposição, tenha atitude nos dias de hoje. Tenha atitude em tudo que você vai fazer, porque se você for fazer as coisas diante de Deus, debaixo da promessa e da palavra de Deus, todas essas coisas são bem-sucedidas na sua vida. Amados, antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe. É muito importante para o canal, é muito importante para o crescimento, para levar essa obra a várias pessoas. Seja você um evangelista nessa obra. Nós vamos, amados, hoje ler no livro de Mateus, do capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amados, nós vamos estar lendo os altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. Os momentos de crise na vida cristã são oportunidades que temos para confessar a Jesus como Senhor em cada instante. Todo cristão, amado, ele passa por momentos de crise. Não é fácil acusar Pedro. É fácil demais acusar Pedro de ter negado a Jesus, sendo que muitas vezes nós o negamos também, em muitos momentos. Assim como foi com Pedro, também somos avisados, e o pior é que o carro canta e muitas das vezes não ouvimos. Então, amado, como está a sua fé hoje? Nós vamos ver alguns fatos importantes da vida daquele apóstolo Pedro. O primeiro é que quando Pedro ele se encontrou com Jesus a primeira vez, no seu primeiro encontro com Jesus, Simão foi chamado de Cefas em aramaico e Pedro em grego, que significa rocha. Depois de uma pescaria frustrada, Jesus operou o milagre da pesca maravilhosa. E Pedro
se prostrou diante de Cristo, o reconhecendo como Senhor. Quando Jesus andava sobre as águas, Pedro primeiro demonstra fé ao pedir para andar também, mas depois teve medo e duvidou. Após o sermão de Jesus, quando muitos deixavam, Pedro declarou que queria seguir a Cristo como o único caminho. Amado Jesus pergunta quem os discípulos pensam dele, e Pedro confessa que é o Filho de Deus, mas depois é usado pelo inimigo para intentar Jesus a não enfrentar a morte de cruz. Quando Jesus foi transfigurado, Pedro ficou tão feliz que nem queria ir embora e propôs fazer tendas para ficar no monte. Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos e Pedro não queria deixar, mas Jesus lhe constrangeu a isso. Quando Jesus disse que haveria um traidor, Pedro teve vergonha de perguntar quem seria. Pedro prometeu que nunca abandonaria Jesus e que até morreria junto com Cristo. Jesus avisou a Pedro que negaria sua fé, e mesmo assim ele resistiu e não reconheceu sua fraqueza. Jesus chama os discípulos para orar, mas eles dormem. No Getsêmani, Pedro tenta defender Jesus cortando a orelha de um soldado. Depois que Jesus foi preso, Pedro foi seguindo Jesus de longe, com medo de ser reconhecido. Assim, amado, como foi profetizado, negou a Jesus 3 vezes e o galo cantou. Jesus não deu a oportunidade de confessar 3 vezes que o ama. Nos Pentecostes, amado, lá em Atos, capítulo 2, do verso 14, Pedro se mostra um homem determinado, cheio do poder de Deus. Pedro declara que somos as pedras vivas na Igreja de Cristo. Resumindo, Pedro, ele era constante. Eu me arrisco a dizer que Pedro foi o discípulo que mais confessou a Jesus. Em muitas situações fez declarações lindas de fé. E no momento da prisão de Jesus, ele negou. Mas os outros discípulos fugiram de tal maneira que não se tem registro do que fizeram ou falaram naquele momento. Certamente, amados, eles também negaram, mas Pedro teve a nobreza de contar o que fez e confessar o seu pecado, testemunhando a sua conversão. Pedro era turrão. Pedro era daquele jeito dele violento. Muitas pessoas dizem que Pedro era um homem normal, como eu e você. Mas não, amado. Pedro ele era determinado. Muitos de nós não temos determinação. Muitos de nós, quando começamos alguma coisa, nós paramos no meio do caminho. Basta os vetos se levantarem. Basta as necessidades bater na sua porta. Basta a perseguição começar na sua vida. E você abandona a Deus. Porque Jesus, quando foi negado por Pedro, ele avisou a Pedro. E Pedro, mesmo assim, ele resistiu e disse: eu jamais te negarei. E Jesus disse: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E foi assim que aconteceu, amados. Jesus, ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe as palavras da nossa boca muito antes de nós falarmos e pronunciarmos. Deus, ele me conhece. Deus, ele te conhece. Ele sabe o teu amanhã. Ele sabe o que pode te dar e o que não pode te dar. Ele sabe o que pode fazer por você, mas você não vai entender, porque muitas das vezes o que Deus faz não agrada a você, não agrada o seu coração, porque você queria coisas que não é do agrado de Deus, e Deus acaba fechando essa porta. Deus acaba tirando algumas coisas do seu caminho, porque você muitas das vezes vive no pecado, você muitas das vezes vive fazendo coisas que não agrada o coração de Deus. Às vezes você está compactuando com alguma coisa que não é o caminho de Deus, não é correto da presença do Senhor.
Então, quando você ora, se liberta, quando você pede o direcionamento de Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, essas coisas elas vêm naturalmente fluindo na sua vida. Amados, nós temos que ser persistentes, nós temos que ter determinação, nós temos que aprender a sermos persistentes de seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é fácil, tem pedras a todo momento, durante todo o caminho. Seguir a Jesus não é aquele mar de rosas que muitas pessoas pensam, não é, é dura. Basta ver como foi os discípulos de Jesus, tudo que eles passaram, todo o martírio, tudo que eles passaram na vida deles. Por que você seria diferente? Por que com você seria tudo fácil, do jeito que você quer, da maneira que você quer? As coisas de Deus, amados, eles requerem luta. As coisas de Deus, para você conquistar, você tem que ser firme e persistente. E não pode ter medo. Você não tem que ter medo para fazer as coisas de Deus. Você pode errar, mas você vai ser consertado. Porque Deus, Ele te conserta, Ele te capacita, Ele te orienta. Então não tenha medo de fazer as coisas que Deus já determinou para você. Não tenha medo, porque é um processo para você conseguir passar e ser almejado no propósito. Isso é apenas um processo. A vitória está logo ali. Mas você tem que passar. E você tem que passar de cabeça erguida, sendo persistente, sendo valente, sendo constante na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma mensagem que o Jesus nos deu de reflexão para o dia de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu dia. Amanhã nós voltaremos, amado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.